Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021, estamos na terça-feira da quinta semana do tempo comum. Os textos bíblicos para o dia de hoje são os seguintes. A primeira leitura é tirada do livro do Gênesis, capítulo 1, versos 20 até o capítulo 2, verso 4. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Com o salmista rezemos o Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Repetindo, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Atentos à escuta do Santo Evangelho, Marcos capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Eles e eles. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Temos na primeira leitura de hoje a conclusão do relato da criação, e essa criação toda tem o seu desfecho com a criação do homem e da mulher. O ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se disso, você não é fruto do acaso, eu não sou fruto do acaso. Nós não estamos aqui à toa, não somos também a consequência de uma evolução de espécie em que o mais forte, o mais apto se sobressai ao mais fraco. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas e por isso nosso Deus é quem fez o homem, é quem fez a mulher e nos fez a imagem e semelhança dele. Nós que somos cristãos, batizados em Cristo, deixamos de ser apenas criaturas e passamos a ser filhos e filhas de Deus. Mas, no entanto, esquecemos disso e vivemos como se não fôssemos filhos de Deus, longe da dignidade adquirida com a graça do batismo. É a hora de recuperar isso, através de uma prática mais piedosa e sincera da nossa religião, da vida de fé que a gente tem. De verdade, uma prática religiosa sincera, para não sermos censurados, como foram os fariseus e mestres da lei, que foram até Jesus, vieram lá da capital de Jerusalém, foram até Jesus, onde Jesus estava, para lhe impor algumas questões, na verdade, lhe dirigir alguns questionamentos a respeito da impureza, da pureza, alegando que Jesus e os seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições, e isso os tornaria impuros. Embora a preocupação não fosse de ordem sanitária, higiênica, era mais uma questão ritual, como se a impureza interior, a impureza do nosso ser, se adquirisse, fosse obtida por contato com as coisas externas. A gente sabe que
No campo material, biológico, sim. A gente está aqui nesse ano, desde o ano passado, fazendo uma série seguindo uma série de protocolos sanitários para impedir que o vírus se propague, né? Nós estamos nos precavendo, usando máscaras, lavando bem, higienizando bem as mãos, usando álcool em gel, fazendo higienização dos ambientes onde participamos, evitando aglomeração, porque o vírus que está externo a nós pode entrar em nós e nos causar muitos danos. Isso no campo material, no campo biológico. Mas Jesus está alertando eles aqui que a contaminação espiritual, a contaminação do ser, do mais íntimo do homem, não se dá por coisas externas, mas vem do próprio coração do homem. E é ali que a gente precisa de purificar. Quando as pessoas encontram com Jesus, o modo como elas se apresentam diante dele, ou o acolhem, vai fazer a diferença em sua vida. A gente pode se encontrar com Jesus e ficar do jeito que a gente está. A gente pode ter uma experiência com Jesus, e uma vez que a gente reconhece que somos pecadores, somos limitados, somos necessitados, Jesus pedir a Ele todas essas graças, que Ele nos purifique, que nos limpe, que nos salve e nos encha do seu amor. Agora, aqueles mestres da lei e os fariseus que foram questionar Jesus não queriam receber Jesus. E por não querer receber Jesus, não achar que precisavam dele, eram indiferentes e não o recebiam. Muitos hoje ainda rejeitam Jesus. Não acham precisar de Jesus. Não querem saber de Jesus. E por isso o rejeitam. Não vivamos uma religiosidade só de aparências. Façamos da nossa religião um culto agradável a Deus como Jesus pede. Aqui os fariseus que questionavam Jesus e se apresentavam para a sociedade como seres irrepreensíveis na observância da lei, na verdade também só viviam de aparências. Tanto é que Jesus, não uma só vez, os chama de hipócritas, de fingidos, de aqueles que encenam, vamos dizer assim, é como se estivessem representando algum personagem, fazendo da vida um teatro, um palco, para apresentar-se de uma maneira quando na verdade lá no coração não era nada disso. Até para você ver a impiedade deles, que eles queriam que fosse mostrada como piedade, fazia com que eles até se esquecessem de cumprir o mandamento de Deus e honrar pai e mãe. Muitos alegavam que não poderiam auxiliar o pai e a mãe em suas necessidades, porque a oferta, o dinheiro, o bem que eles possuíam que pudesse ser utilizado aí no cuidado com os pais, era corban, ou seja, era consagrado a Deus. Então não podia fazer nada pelos pais, porque essa oferta era para dar a Deus. Tudo isso a gente sabe que era uma desculpa. Jesus, então, censura eles. Muitos de nós hoje precisamos fazer com que a nossa vida de fé, na prática, no dia a dia, seja comprovada. Não que temos que provar as coisas para os outros, mas na nossa relação com Deus mesmo. Senhor, não queremos apenas fazer de maneira muito bela e muito rigorosa, seguir os preceitos, as minúcias das normas litúrgicas ou a observância da doutrina católica. Não queremos fazer somente isso, Senhor, sem que o nosso coração de fato esteja dentro dessa prática. Não queremos exigir na igreja ou fazer os nossos ritos, nossas celebrações de maneira impecável, só que na casa, na relação com os irmãos, com aqueles que precisam de nós, a gente não pratica a caridade, não vive o amor, somente vive uma religião de aparências, porque no fundo, alimentamos toda espécie de maldade. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos por dentro, interiormente, com a graça do Teu Espírito e dai-nos a graça de vivermos aquilo que somos, imagem e semelhança vossa. Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos cura da vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.